No vídeo anterior, conversamos sobre xerostomia, sobre funções salivares e comentamos sobre a obtenção da cialometria, usando como parâmetro a saliva estimulada. Lembrando que há necessidade de estabelecer valores tanto para a saliva estimulada quanto para a saliva não estimulada mecanicamente. Na nossa prática clínica, por hábito, temos a coleta da saliva não estimulada mecanicamente, segue a saliva estimulada. Lembrando que a salivação, a obtenção da amostra de saliva por estimulação deve ser mecânica e não química. Então, não podemos usar como estimulante chicletes, qualquer que sejam eles, pois são dotados, todos eles, de alguma forma de adoçante. Embora alguns fabricantes tarjam nas suas embalagens isento de açúcar, na verdade, quando nós observamos a sua composição, nós nos deparamos com a composição de sorbitol e manitol, que são formas de açúcar sim. Não são açúcares comuns, como a sacarose, mas são formas de açúcar. Tanto é que são adocicados. Então, portanto, não vale a utilização desse tipo de estimulante. Foi recomendado no vídeo anterior, e endosso aqui mais uma vez, que pode ser usado como estimulante mecânico na produção da amostra de saliva estimulada, um bastãozinho de silicone. Conversamos naquela oportunidade que o volume produzido em função do tempo registrado de coleta gera um valor. Se esse valor permanece entre 1 e 2 ml por minuto, pode-se considerar fluxo de saliva normal. Acima disso, tem-se a possibilidade de cialorreia. Então, tem que ser investigados os motivos pelo qual essa cialorreia está presente. E se ocorrer redução de valores abaixo de 1 ml por minuto, por exemplo, 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, então indica níveis diferentes de hipocialia. Podemos classificar como hipocialia leve, hipocialia moderada, hipocialia severa. E a situação de acialia, quando o valor obtido é inferior a 0,1 ml por minuto. Outra mensuração que nós julgamos bastante importante é a capacidade de tampão da saliva. Alfredo Jorge menciona que a capacidade de tampão salivar consiste na capacidade de neutralizar os ácidos sintetizados no meio bucal. Lembrando que a digestão de carboidratos começa na boca. Então, quando a saliva entra em contato com carboidratos, o processo de digestão, o processo de quebra se inicia através da ação da amilase. Entretanto, também ocorre a quebra de carboidratos por ação microbiana. Então, nós podemos encontrar a produção de ácidos decorrentes da quebra de carboidratos no biofilme dental, que está adsorvido às superfícies do esmalte. Esse é o grande problema. Então, quando se tem uma ingesta de alimentos hidrocarbonados, de alimentos ricos em amido, a amilase começa a fazer o processo de digestão. Mas o resíduo disso, rapidamente, que tende a se converter em ácido, esse ácido é rapidamente neutralizado pela capacidade de tampão da saliva. O grande problema é exatamente o ácido produzido no biofilme. Dependendo da frequência da ingestão de carboidratos por parte do paciente, dependendo da frequência da ingestão de carboidratos na placa, a geração de ácido pode ser contínua. Aí, a capacidade de tampão da saliva tem dificuldade de neutralizar. Por isso que muitas das vezes ocorre o processo de desmineralização. Então, considera-se essas duas condições, segundo Alfredo Jorge, que a capacidade de neutralizar os ácidos e a capacidade de manter o pH constante quando se adiciona um ácido fraco. É exatamente esse procedimento que fazemos em laboratório. Não precisa ser laboratório, você pode fazer isso na sua prática clínica.
daquela coleta de saliva estimulada, uma vez determinado o volume salivar, separa 1 ml de saliva para que a ele seja agregado, adicionado um ácido fraco. Decorre um tempo, passe a medição. Se logo após a adição de um ácido fraco ocorrer a mensuração do pH, é certo que a saliva terá um pH baixo. Mas se nós aguardarmos coisa de 5, 10 minutos, as características, as propriedades presentes na saliva são capazes de neutralizar os ácidos e manter constante o pH dessa saliva. Para tanto, nós vamos usar ou utilizamos o pHmetro ou mesmo as fitas de mensuração de pH. Onde nós queremos chegar? Que o valor obtido na capacidade de tampão tem que ser superior a 5. Em oportuno, esclareço que o pH salivar é uma situação. O pH salivar pode ter aí alguma coisa pode variar entre 6,7 e 7,4. Esse não é tão relevante, a não ser que o pH salivar seja inferior a 5. Mas quando nós mensuramos a capacidade tampão da saliva, significa que, recordando, quando em um determinado volume de saliva eu adicionei um ácido, aguardei um determinado tempo e fiz a mensuração, esse pH tem que ser superior a 5. Caso não ocorra, que seja 5,1, 5,2, ótimo se for 5,5, ótimo se for 5,6, ótimo se for 6. O que não pode acontecer é pH inferior a 5, porque a partir daí se tem a cessão, ou seja, a transferência de componentes minerais do esmalte para a saliva. O que nós queremos é exatamente o contrário, que a saliva ceda sais minerais para a superfície do esmalte. Essa situação é o que caracterizou a denominada maturação pós-eruptiva do esmalte. Após a erupção do dente, a contínua transferência de sais minerais da saliva para a superfície do esmalte. E assim, completa-se a maturação do esmalte. Por isso o nome maturação pós-eruptiva. E claro também a oportunidade que essa condição oferece ao processo de remineralização. Lembrando também, em oportuno, que o bicarbonato, resultante da reação entre o dióxido de carbono, água, formação do ácido carbônico, que se dissocia liberando hidrogênio, gera moléculas de bicarbonato. Esse é o principal sistema tampão. Segue outros, como o tampão fosfato, como a ureia, que atuam também como sistemas, ou no caso da ureia, como substância tamponante. Uma outra avaliação bastante interessante é a análise da viscosidade salivar. Então, o fio de saliva deve ser analisado. Nós consideramos saliva viscosa para essa saliva mais espessa, e a saliva não viscosa, saliva aquosa, para aquela saliva em que os valores de mucina são menores. Então, tudo indica que a viscosidade salivar dada em função da quantidade de mucina presente na saliva. A glândula parótida, ela não disponibiliza ácidos mucosos, portanto, ela não é capaz de produzir mucina. A mucina é uma glicoproteína salivar derivada de ácidos mucosos, presentes então nas glândulas submandibulares, nas sublinguais e nas glândulas consideradas mistas, como as glândulas acessórias. Então, todas essas glândulas têm a capacidade de produzir essa glicoproteína, que é a responsável pela produção da película adquirida e também responsável pela produção da viscosidade salivar, em que nós podemos mensurar através da análise do fio salivar. Então, dentre as funções da mucina, nós temos, além da presença do fio salivar,
ela é responsável pela agregação de partículas sólidas, que contribui, por exemplo, na agregação dessas partículas, facilita a deglutição dessas partículas, especialmente micro-organismos. A mucina aliadas a anticorpos como a IgA secretora permitem que se formem verdadeiros agregados microbianos que não se adsorvem, que não se conectam, que não se aderem mais às superfícies mucosas. E assim são eliminados da boca via deglutição. De certa forma, nas fases iniciais da película adquirida, isso também acontece, considerando a superfície dos dentes. Mas lembramos que, após a colonização da película adquirida pelos streptococcus do grupo mutans, aí se tem início a formação do biofilme dental. Então, são situações que devem ser estudadas, devem ser analisadas em separado. Mas, de certa forma, até se chega a considerar que indivíduos com a saliva mucinosa, saliva bastante viscosa, tendem a formar biofilme com maior facilidade. De certa forma, sim, porque a película adquirida se forma e fica mais fácil a colonização microbiana. Mas os resultados, você pode ter um biofilme, mas sem a geração de ácidos. Para gerar ácidos, tem que haver necessariamente a interação de uma dietra-hidrocarbonada sendo metabolizada por ação bacteriana. Aí sim, dentre eles, a produção do ácido lático, dentre outros, como ácido acético, ácido butírico e assim por diante. Além disso, a saliva, como meio diagnóstico, encontra outras funcionalidades na área médica. Hoje, muito mais do que na odontologia. Na odontologia, nos restringimos, por exemplo, aos exames mencionados: cialometria, capacidade de tampão, viscosidade e, quando muito, as características organolépticas. Na área médica, as funcionalidades já são comprovadas em vários estudos que demonstraram a forte correlação entre os níveis de hormônios esteroides no sangue e na saliva. Em outra oportunidade, quando nós analisarmos patologia de glândulas salivares, que nós vamos voltar a falar sobre o volume salivar, há muito tempo se sabe que todos os componentes presentes no plasma são semelhantes, se não forem iguais, aos componentes existentes na saliva. Então, se eu tenho eletrólitos no plasma, tem-se também eletrólitos na saliva. Pode ser que a quantidade, e realmente seja diferente. O que acontecia até então, que não se tinha meios de se identificar esses componentes. Se identificar e se dosar. Mas à medida que a tecnologia aumenta, nos oferece meios para isso. Cada vez mais, a saliva será utilizada como meio de diagnóstico. Hoje é possível utilizarmos, por exemplo, identificarmos e mensurarmos os níveis de cortisol, que é extremamente importante, por exemplo, no diagnóstico da doença de Cushing. Um fato curioso é que os níveis de cortisol no diagnóstico da doença de Cushing podem ser alterados quando o indivíduo é submetido a uma amostra de sangue periférico, de sangue venoso. Então, só pelo fato de se ter o estresse e passar por aquela punção da agulha, gera alterações nos valores normais do cortisol, o que não acontece na boca, porque a obtenção de amostras na boca não é um procedimento invasivo. Então, da mesma forma que se obtém o cortisol, pode-se obter também a testosterona, o estradiol, a progesterona, triagens de levedura podem ser feitas, a identificação, a mensuração da insulina pode ser obtida também como meio diagnóstico. A identificação, a análise de DNA, a detecção de álcool e drogas ilícitas,
o diagnóstico do HIV, o diagnóstico dos vírus da hepatite B e C, o diagnóstico, inclusive a identificação dos vários tipos de HPV pela captura híbrida, por exemplo, cujas amostras são obtidas pela saliva. Então, a simples esfoliação, o raspado do kit apropriado na mucosa jugal ou mucosa labial e a amostra depositada em meio de transporte específico é o suficiente para se ter uma amostra de boa qualidade e a possibilidade da identificação desses patógenos, conforme foi mencionado, ou mesmo dessas drogas, ou mesmo DNA. A tela nos exibe um processo denominado de hibridização in situ, em que as áreas marcadas em róseo indica a presença do HPV. Então, aqui foi uma amostra em que se dá resultado positivo para HPV. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar esse estudo, diagnóstico e manejo das lesões bucais com você. Até o próximo encontro.